hora que entrar, me avisa. A gente conectar aqui. E o pessoal da prefeitura. Hora que entrar qual? Facebook? Conectado, Facebook está conectado. Eles vão pegar via Facebook? É, Facebook. Eles pegam do Facebook nosso? Vou conectar o Facebook. Entendeu? Deixa eu dar o horário, que senão não perde. Sei. O microfone que tá ligado ou Não. então, nada que a gente falar sempre aparece. Não. Você vai transmitir também daí? Não. É uma folha, por favor. Coloca o foninho de ouvido. Cadê o foninho pra você ouvir? Quer usar esse aqui? Eu tenho. Nem passa o álcool aí e usa. Boa noite, Alexandra. Pode conectar aí? Entrou, né? Boa noite, Cristiano. Boa noite, Dimaí. Tá com vibracol ligado, vocês falam? Não, tá no silencioso. Ou tá vibrando no áudio do computador? Não, tá no silencioso. Boa noite, Núbia. Fafa e Borges. Fafael, né? Boa noite. Ognei, boa noite. Olá, Fábio, Kellen. Pessoal, vamos chegando aí, já nós vamos fazer os comentários. Luiz Júnior, o pessoal do Toronto aí. Palhacinho Festa, Silma, Napoleão, boa noite. Já vamos começar já. Boa noite, Michele, aqui no Facebook. Vamos lá, pessoal. Bom, apesar de hoje não ser o dia da nossa live, obviamente o momento ele exige que nós voltássemos aqui para bater um papo aí de 1 hora, falarmos um pouco dessas mudanças trazidas pelas deliberações do comitê que começam a valer a partir de amanhã. Nós estamos conectados no Facebook do PROCON, no Facebook da Prefeitura Municipal e no Instagram do PROCON. Então nós vamos tentar responder a todas as perguntas, mas ainda que não seja possível, estamos usando todas as redes possíveis de levar as informações. Amanhã, eu já antecipo que amanhã nós teremos uma live que vai falar sobre o poder de polícia do PROCON, com os procuradores aqui do PROCON de Uberlândia, Dr. Pedro e Dr. Gustavo. E voltamos na terça-feira, obviamente, com mais notícias sobre as deliberações, os impactos que isso vem causando e como que nós vamos estar conduzindo toda a fiscalização. Antes de iniciarmos as respostas, eu gostaria de primeiro fazer uma
Uma leitura do panorama, eu vejo que aqui algumas pessoas se manifestam contrárias ou algumas incertezas. Não há dúvida de que nós tivemos um aumento significativo dos casos em Uberlândia e era preciso tomar algumas decisões. Fazer a gestão entre a saúde e a economia, esse tem sido o grande desafio e aquilo em que nós todos estamos envolvidos em fazer. Em não termos mortes em Uberlândia, um número menor, se possível, não tivesse nenhuma morte, assim como manter a economia. Uberlândia é uma das cidades que mais permitiu a abertura de comércio, e todos que estão no comércio sabem muito bem disso. E vem tratando isso com muito carinho, a sociedade muitas vezes questionando o porquê dessa abertura, mas nós sabemos exatamente o valor que é o emprego, o valor que é a economia, o que isso gera também. Por isso, Uberlândia, desde o início, tratou isso com muita responsabilidade, permitindo que o comércio voltasse a funcionar antes das outras cidades e acompanhando os números. Obviamente que essa abertura nós sabíamos que poderia gerar uma curva mais acentuada, como gerou, e agora se fez necessário a tomada de algumas decisões. Para que não haja dúvida que essa decisão foi tomada com cautela e que tem uma razoabilidade nisso, é preciso lembrar algumas premissas que foram levadas em consideração. A primeira delas, o transporte público. Às vezes não ficou claro para algumas pessoas, mas se observarem, a indústria e a construção civil, elas começam a funcionar a partir das 7 horas, entre 7 e 8 horas. Então vejam que esse fluxo maior das 7 das 8 horas não estará sendo compartilhada com o fluxo do comércio. Esta é a razão de ter deslocado o fluxo, o início do comércio de Uberlândia para as 10 horas, ou seja, em uma tentativa de minimizar o impacto do transporte público. Pois bem, outra questão que é preciso justificar também. Por que de sairmos de um escalonamento no comércio para uma definição padrão de horário para todos? Ora, o que nós percebemos nesses últimos 15 dias em Uberlândia com o escalonamento? Que as pessoas estavam indo para o centro da cidade, para os centros comerciais, sem observar, lamentavelmente, sem observar o quê? Sem observar qual era o comércio que estava aberto. Então a pessoa ia para uma loja de imóveis, mas chegava lá, a loja de imóveis não estava aberta, e ela ficava ali andando, olhando outras coisas, despertando a atenção para outros tipos de negócio. Bom, isso levou e aumentou significativamente o fluxo de pessoas no comércio de Uberlândia, nas ruas de Uberlândia. Porque a pessoa ia num dia, ia no outro também, uma vez que o que ela queria efetivamente não estava aberto. Isso não desafogou, não tirou a aglomeração do centro de Uberlândia e dos centros comerciais. O que se está querendo com isso? Ora, uma vez que eu estou igualando todos e colocando todos a funcionar, nós estamos dizendo para a sociedade, primeiro, fique em casa. Mas se for necessário descer, obviamente que ela vai para apenas e tão somente para aquilo que for necessário, e ela vai encontrar o comércio aberto. O que se espera com isso é que a gente não tenha aquela aglomeração, uma vez que a gente está permitindo que as pessoas possam escolher o dia e ir comprar. É óbvio que nós tiramos o sábado do comércio porque era impossível, era algo de difícil concepção que as pessoas não compreendessem que não era momento de aglomeração, e o sábado nos centros comerciais, no centro da cidade, estavam impraticáveis, inúmeras denúncias que nós recebíamos. Então, na verdade, o que se está buscando é uma nova estratégia para evitar aglomeração, permitindo que as pessoas possam realmente fazer as suas compras, desde que necessárias, mas sem ter que fazer a aglomeração. É uma experiência, sim, é um experimento, nós estamos vivendo disso. Se não der certo, e se nós não tivermos a compreensão da sociedade, de que o momento não é de ir às compras, o momento não é de passear, o momento é apenas de utilizar daquilo que é essencial e necessário, nós vamos ter que chegar no momento de ter o fechamento. E isso nós não queremos. Portanto, nós precisamos ter da sociedade, ter de cada cidadão, a compreensão de que o momento é de ficar em casa. E que, se precisar sair, ele vai encontrar o comércio aberto. Mas não é esse o momento. Por outro lado, a gente também precisa dos empresários desta compreensão, né, de que ele precisa
alinhar com seus funcionários, com seus colaboradores e fazer o comércio funcionar apenas e tão somente neste horário. É isso que o governo espera, é isso que nós esperamos da atitude das pessoas, seja no centro da cidade e principalmente nos bairros de Uberlândia. Foram inúmeras, várias denúncias de que os bairros, o comércio dos bairros não estavam obedecendo o decreto, obedecendo as determinações do Covid. Agora, a fiscalização passa a ter um poder maior de fiscalização, na medida em que, se a partir das 18 horas nada pode funcionar, fica muito mais fácil fiscalizar quem está descumprindo a norma. Quando se saía para fiscalizar, em que você tinha comércios, atividades que poderiam abrir e outras não, isso causava uma certa dificuldade e muitas das vezes até uma certa incompreensão por parte das pessoas que estavam na rua, porque ela já saiu ali para poder fazer a compra. Então, quando ela chegava e às vezes via um agente do PROCON, um agente da postura, queria discutir ou questionar por que aquela loja não podia estar aberta. Então, com isso, está aqui justificado a adoção dessas atividades, e aí nós vamos passar para tomar para as respostas. Aliás, até antes disso, o porquê do fechamento de bares e restaurantes a partir das 18 horas. Não é porque o Covid só pega a partir das 18 horas, como algumas pessoas, até maldosamente, me permito dizer isso, têm colocado. Não, não é isso. Na verdade, nós estabelecemos um horário porque, a partir deste momento, a área de bares e restaurantes estava sendo utilizado para a diversão, para a descontração. E este não é o momento para isso, né? Nenhuma atividade foi permitida, em momento algum bar foi permitido funcionar como entretenimento. O que foi permitido funcionar foi alimentação. Como isso não foi possível controlar, como o que nós tivemos, foram denúncias e denúncias, todos os dias, de bares com aglomerações, de pessoas que não estavam respeitando o distanciamento e que não respeitavam sequer o horário, que num primeiro momento era às 10 horas, depois nós flexibilizando para as 23 horas, não houve outra atitude, a não ser, neste momento, pelos próximos 15 dias, encerrar as atividades noturnas. Então, em razão disso, foi tomada essa decisão e nós temos que cumpri-la, e vamos cumpri-la. Não tenho dúvida disso. A fiscalização fica muito mais fácil de fazer agora. Outra questão, até então a fiscalização ela foi orientativa, educativa. O que nós tivemos foi suspensão de atividades temporárias que voltavam a funcionar imediatamente, um ou 2 dias depois, de acordo com a escala. A partir de agora, a fiscalização ela passa a adotar todas as medidas do Código de Postura. O que isso quer dizer? Que vai desde multa até a própria interdição, porque não se justifica mais falar que desconhece. Né? Nem tem mais o argumento que eu não sabia que eu podia funcionar, se não podia, se o meu KNAI era esse ou era aquele. Agora isso está resolvido, né? Quando nós temos uma padronização daquilo que pode e daquilo que não pode funcionar, fica mais fácil fiscalizar para que as pessoas possam compreender e respeitar as normas. Então eram essas as primeiras considerações que eu gostaria de trazer para todos, sempre lembrando que não é fiscalização e não é governo que vai reduzir o número de mortes na nossa cidade. É a atitude de cada um, de cada pai, de cada mãe, é a atitude de cada empresário, a fim de fazer valer as normas e de trabalhar a consciência de que, uma vez que eu não estou no trabalho, uma vez que eu não estou na minha atividade laboral, que não pode parar, que precisa funcionar, essas que estão sendo autorizadas, eu preciso estar em casa. Eu não posso estar passeando, eu não posso estar em um bar, eu preciso estar em casa, a fim de resguardar a nossa saúde e a saúde de quem está trabalhando. Bom, eu vou partir para as respostas, são muitas questões que estão colocando aqui, eu vou tentar responder o maior número delas possíveis. Eu vou começar pela questão dos supermercados. Os supermercados podem funcionar, devem funcionar, respeitando o distanciamento. Aliás, aqui é preciso ressalvar, com algumas raras exceções, os supermercados não têm respeitado. Eu não vou citar o nome, eu fui em um supermercado que, apesar de estar adotando todas as medidas, ele estava lotado na fila de espera. É preciso também entender isso, é hora de dar preferência para o mercado local, é hora de sair de supermercados que são muito procurados, é hora de evitar isso. Se você chegar no supermercado e tem fila para entrar, ainda que tenha distanciamento, vamos para outro supermercado, vamos adotar outras medidas, vamos comprar
no supermercado local, nos comércios locais. Vamos dar preferência para o nosso empresário de bairro também. Então é muito importante isso. Com relação a... Tem muita gente perguntando, doutor Igmar, sobre o delivery após as 18 horas. Delivery. Então, se os bares e restaurantes não podem funcionar a partir das 18 horas, o que está permitido, independente do dia e do horário, é o delivery, né? Então, a venda por telefone, essa é a principal opção. A venda do drive-thru também está permitida, sem problema nenhum. E está por hora autorizado, porque não há uma regulamentação nesse sentido, a entrega, ou seja, de você entregar o produto alimentício na porta, que vai ser considerado como drive-thru, a pessoa pega e vai embora. Tá? Então, para a área de alimentação, isso está sendo permitido. Eu já esclareço que isso não é permitido em outros setores. De querer abrir uma loja, colocar uma bancada ali na porta, isso não está autorizado, tá certo? Outra coisa que não está autorizada, o funcionamento das lojas de conveniência em postos de combustível após as 18 horas. Isso é uma pergunta frequente aqui. Isto não pode. Tá? As lojas de conveniência estão autorizadas a funcionar até as 18 horas. Essa é a determinação. Agora, veja bem, só um minuto. Veja bem, mas e se o caixa é dentro? Ele vai ter que providenciar e passar o caixa para outro setor. A loja de conveniência não pode funcionar. Distribuidoras de bebidas também devem respeitar até as 18 horas. E aí o que é permitido a ela é o delivery e não a entrega lá na porta, porque isso já acontece. Então nós estamos encerrando essas atividades às 18 horas. E por que isso está acontecendo? Porque também é um setor que não contribuiu, que não nos ajudou. Nós tínhamos aglomerações, denúncia todos os dias de pessoas que compravam e ficavam ali na porta bebendo. Então também só é permitido o delivery de entrega para esses setores após as 18 horas. Doutor Igmar, e com relação às festas clandestinas e as festas realizadas em casa, as aglomerações? Tá. Veja bem, as festas clandestinas devem ser denunciadas e eu vou falar já ao final de como está sendo alinhado isso com a Polícia Militar. Então, dessa questão do alinhamento com a Polícia Militar, eu respondo ao final. Nas festas em casa, o que você pode ter são reuniões pequenas, isso ninguém está impedindo, mas festa não é permitido. Fazer a denúncia e aí, se for caso de atrapalhar o conforto das pessoas, ou seja, se houver perturbação do sossego, a Polícia Militar vai agir. Se for questões relativas à aglomeração, nós iremos agir, né? Voltando à questão da conveniência, tem uma pergunta aqui, se ela também for padaria e quitandas? Loja de conveniência não poderá funcionar. Isso está definido, ela vai poder funcionar, a padaria e quitanda dela no horário normal. Ela não é padaria, ela é uma loja de conveniência, né? Outra questão que surgiu muita dúvida com relação a hotelzinhos, creches, não estão autorizados. Na verdade, houve um equívoco na matéria que foi publicada. Continua sem autorização. Academias, quadras de esporte, hotéisinhos, escolas, creches, essas não podem funcionar, tá? Doutor Igmar, com relação às igrejas? Ok, igrejas, vamos lá. As igrejas, o governo municipal não editou nenhuma norma. Então prevalece a norma do governo federal e do governo estadual. O que você tem no federal é um decreto federal que fala da essencialidade, e que você tem no estadual, e portanto ela é mais restritiva e deve prevalecer, são cultos de até 30 pessoas. É a interpretação que se está dando com relação ao decreto estadual, mas deixando bem claro que isso não é uma norma municipal. Ok? Guimar, o Rafael Borges questiona a respeito das barbearias, o horário de funcionamento. Ok. Então vamos lá. Padarias. Vou escolher a primeira pergunta da padaria. Que padaria está na essencialidade, não tem horário de funcionamento. Aqueles que estão no anexo 2 podem funcionar normalmente. Barbearias, gente, está no anexo 1, portanto deve funcionar das 10 às 18. Salões de beleza, barbearia, todos esses congêneres devem funcionar das 10 às 18 horas. Outra pergunta, vamos lá. Bicicletaria. Bicicletaria, ela conserto, está na essencialidade, segue o anexo 2. Tem um pessoal falando, doutor Igmar, que o Parque do Sabiá está lotado. O que pode ser feito?
O salão de beleza, eu já respondo para o salão de beleza deve seguir o atendimento das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Por hora, esta é a determinação do comitê. Com relação ao Parque de Sabiá, isso vai estar sendo verificado e monitorado, não é para se ter essa aglomeração, existe limitação. A informação que nós tivemos ontem, inclusive, é de que estava bem abaixo, inclusive, da capacidade, mas nós vamos acompanhar isso. Ele não entrou na limitação de horário, exatamente para evitar que as pessoas aglomerem num único horário. Então ele continua aberto ali, acho que ele abre 5 ou 6 horas da manhã, e vai até o horário dele, sem o horário aqui, acho que é às 22 horas. Tá? Cristiano Neto questiona o seguinte: a fiscalização vai ter apoio da Polícia Militar? Sim, vocês vão ter uma notícia muito forte sobre isso na sexta-feira. Temos uma reunião amanhã com o Comando da Polícia Militar, alinhando todo o trabalho da fiscalização, que será em conjunto a partir de agora. Já tem tido apoio, nós vamos ter algumas diferenciações com relação a isso. Tem uma pergunta aqui: em um bar que mantém os espaçamentos de 2 metros no supermercado, não mais o comércio noturno, deve ser prejudicado? Veja bem, a regra ela vale para todos. Bar não pode funcionar a partir das 18 horas, esteja onde ele estiver. Então, todo serviço de alimentação ele deve ser fechado. A questão é, nós não temos condições de dar tratamentos muito diferenciados, senão nós não temos um controle. Então, a regra é estabelecida para todo e qualquer local que esteja bar, lanchonete, restaurantes e afins, né? O Trigmar do Toronto que fala: infelizmente, como tudo sempre será honesto e andar conforme a lei, afinal já não sempre sendo conforme o decreto e hoje estamos sendo prejudicados. É Luiz, né? Acho que é o Luiz. E o Toronto, eu posso testemunhar, nós tivemos inclusive no Toronto, numa determinada data à noite. Vocês realmente obedecem todo o critério, não só vocês, vários restaurantes obedecem, mas infelizmente esses 15 dias a gente vai precisar do sacrifício de todos para que a gente tente trazer isso para uma realidade mais segura para todos nós. A gente lamenta, mas esta é a realidade hoje que a gente tem que adotar. Pauliana questiona: os clubes vão poder abrir nos finais de semana? Os clubes estão dentro do anexo 2, então eles não estão impedidos do funcionamento. Então ele não entra nessa regra de segunda a sexta-feira. A Fabiola pergunta se a pizzaria pode delivery. Sim, delivery, pessoal, não tem data e nem horário, tá? Então a única coisa que está impedido é o funcionamento de atendimento direto ao público em mesas, ou seja, dentro do estabelecimento. Isso é o que está impedido. E com relação ao trabalho interno, doutor Igmar, nas lojas, nos finais de semana? Já falo disso. Lojas de material de construção, das 10 às 18 horas. E aqui eu já faço uma distinção. Por que as lojas de material de construção, material elétrico, marcenaria, serralheria, saíram de um grupo e migraram para o grupo 1 com horário fixo? Porque nós também detectamos aglomeração de pessoas em determinados dias e horários. E nós sabemos que, apesar da sua essencialidade, o que é essencial efetivamente é a construção civil. E todo construtor, todo engenheiro vai conseguir se programar para ser atendido, obviamente, dentro deste horário e poder ter o seu trabalho, ainda que seja fora deste horário, ou ainda fazer o pedido via delivery para ser entregue excepcionalmente algum material que possa faltar. Não haverá prejuízo a essa essencialidade, né? Com relação ao trabalho interno, nos finais de semana, loja de roupa? Tá. Com relação ao trabalho interno, o que o decreto não permite é o atendimento ao público. Nós não estamos interferindo na atividade interna do estabelecimento. Mesmo porque se você tem delivery, você precisa de funcionário. Se você vai fazer venda por telefone ou por internet, você precisa de funcionário. Então não há essa interferência da nossa parte. O Exley pergunta sobre sorveteria e açaí. Ele enquadra, o Exley, em bares e restaurantes. Então também de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, ok? Há vários questionamentos sobre o que vai ser feito quanto às festas clandestinas. Veja bem, festa clandestinas. Deixa eu só ver uma outra pergunta aqui, já falo sobre isso. Tá.
festas clandestinas. Veja bem, existem duas situações, como eu falei mais cedo. Se nós estivermos diante de uma situação de aglomeração, a denúncia vai ser feita para nós, o WhatsApp vai estar funcionando o período integral. Se nós estivermos diante de perturbação do sossego, da ordem ou da atividade laboral, a denúncia deve ser feita para a Polícia Militar, que ela vai agir imediatamente, tá bom? Guimara, algumas pessoas ainda estão questionando sobre a entrega, se a pessoa pode buscar o alimento na porta do restaurante. Pode buscar o alimento, até a segunda determinação vai poder buscar, nós acreditamos que nós não teremos problema com relação a isso. Só teremos problema se nós detectarmos que aí vai haver aglomeração, e aí pode ser que o comitê tenha que tomar uma outra decisão de, por exemplo, deixar só o delivery do drive-thru. Mas por hora isso está sendo autorizado, até para a gente poder perceber e sentir aí como que isso vai funcionar. Doutora Guimarães, bem informa que festa clandestina não é competência do PROCON. Veja bem, nós temos um decreto hoje que une as forças-tarefas, então nós vamos fiscalizar. E nós vamos com a Polícia Militar e com a Polícia Civil e com o Ministério Público, então não tenha dúvida disso. Né? Acho que chega, acho que está na hora de acabar com isso, acho que nós temos que ter responsabilidade. Tem pessoas morrendo, tem pessoas em UTIs. Então acho que a competência agora é de todos denunciar. Se tem uma festa clandestina do seu lado, do seu vizinho, vamos denunciar e vamos fazer isso acabar. Vamos divulgar também. Eu acho que nós precisamos agora assumir a responsabilidade individual e social de cada um. Né? Eu acho que nós não temos outra opção. Então a competência ela é da fiscalização sim do município, que nós vamos verificar se tem alvará. Se não tem alvará, ele vai ser interditado. Né? E se for o caso, vai ser comunicado ao Ministério Público, inclusive a abertura de processo criminal. Né? Aí, logicamente, o direito de defesa vai ser permitido e aí vai ser resolvido nas vias judiciais, não cabe a nós discutirmos isso. O que eu posso garantir é que a fiscalização vai estar presente com a Prefeitura Municipal, pelo Código de Postura, com o PROCON, com a Polícia Militar e com o Ministério Público, não tenha dúvida disso. Mariana Ramos questiona a partir de que dia que está valendo o decreto. O decreto entra a partir de amanhã, a partir das 24 horas, né, próximos aí, tá? O Kevin pergunta, doutora Guimarães, se tem algum estudo que a aglomeração é maior no período noturno e como foi feita, como tirar essa conclusão? Desculpa? Se tem algum estudo que a aglomeração é maior no período noturno? Não, o que nós temos é vamos falar assim, inúmeras reclamações e denúncias de aglomerações em bares e restaurantes. Isso não é nem é estudo, esse é dados que nós temos aqui das denúncias que nós fizemos e das várias fiscalizações que foram feitas, de bares que foram fechados, interditados, outro que nós conversamos. Então, isso é consequência da ação da fiscalização em Uberlândia. E das denúncias, obviamente, que toda a sociedade, toda a população está apresentando. Agora, é importante lembrar, e aí eu vou pedir uma compreensão aqui, né? Nesse momento, em momentos de crise, a gente até compreende essa insatisfação por parte do setor. Mas é preciso lembrar que os donos de academia estão desde o começo sem funcionar. Né? E estão segurando a ponta, a gente sabe da insatisfação, muitos estão aí, muitos não vão abrir, não vão funcionar. Né? Muitas quadras, donos de quadras estão respeitando, outros não respeitaram, tiveram que ser interditados, mas muitos donos de quadras estão segurando a onda desde o começo. Né? Então é o seguinte, agora chegou a hora desse setor também nos ajudar, e são 15 dias a princípio. O que a gente espera é que haja um consenso, que todo mundo compreenda isso, e vamos passar esses 15 dias, para daqui 15 dias termos condições de voltar a flexibilizar. Né? Eu volto a repetir, eu não quero fazer comparação aqui, mas em cidades maiores que Uberlândia, se for a Belo Horizonte, vocês vão ter noções de que toda a parte de restaurante é fechada desde o começo. E nós sempre permitimos, sempre fomos parceiros nesse momento. Então agora, eu sei que isso impacta, nós sabemos do impacto disso, mas nós precisamos agora de darmos as mãos e caminharmos juntos nesse momento de muita dificuldade para Uberlândia. O Toronto questiona como que faz então com as academias que estão lotadas das 4 às 6 da manhã? Me faça denúncia, porque nós fechamos várias, não foi nenhuma nem duas não. Me faça denúncia que nós vamos interditar a academia. E aí, veja bem, nós estamos deixando muito claro isso, gente. Nós somos até agora orientadores. Não tem ninguém que foi fiscalizado que pode reclamar da postura dos fiscais. Ninguém foi multado, correu boatos de multas, isso não existiu.
sempre foi orientativo, foi pedagógica a nossa atuação, só que a partir de agora não dá mais. Então, a partir de agora nós vamos atuar, vamos usar o código de postura, né? Os fiscais da código de postura vão estar juntos, e aí vai desde multa até interdição. Então, por favor, Luiz, nos passa qual é a academia que está funcionando, para que a gente possa fazer a atuação nesses horários, inclusive. Então, os questionamentos do porquê 15 dias? 15 dias é uma data para a gente aferir se nós conseguimos, primeiro, diminuir um pouco a curva, mas também vocês devem estar acompanhando aí a questão dos leitos, né? Nós estamos para abrir mais 10 novos leitos, estamos aguardando o desembaraço aduaneiro dos respiradores, e se isso chegar nesse período, é possível que com mais leitos a gente possa permitir um pouco mais de flexibilização. Desde o começo, o governo vem trabalhando nesta balança. Nós sabemos que essa contaminação ela vai acontecendo, isso nós não escondemos em nenhum momento, né? Então nós temos trabalhado em que eu preciso ter condições de garantir às pessoas que estão sendo contaminadas dignidade de tratamento. E dignidade de tratamento é garantir UTIs. Então nós vamos entender isso. E se nós temos um número escasso de UTIs, eu preciso reduzir o número de contaminação, eu preciso trazer um índice de contaminação mais para baixo. Então é importante saber lidar com isso e compreender que é uma tentativa aí de buscar minimizar os impactos. Cabeleireiros, o Dalney pergunta novamente aqui, Dalney, realmente o cabeleireiro é de 10 às 18 horas, sábado e domingo estarão fechados, não tem jeito. Vanessa, igreja, acho que nós respondemos, acho que já passamos por isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Doutora Guimarães, a Lele Camargo questiona se funcionar internamente aos sábados, se pode. O que é funcionar internamente aos sábados, né? Volto a repetir, o delivery, o atendimento remoto aos sábados, sim, o que não pode ter atendimento ao público. O consumidor não pode ir lá, entrar na loja, querer pegar material na loja. Isso não é o caminho, né? Isso não pode. Existem questionamentos ainda, doutora Guimar, quanto às quadras de futebol e kart também, se pode funcionar? As quadras de futebol não estão autorizadas, e nem os karts. Os karts, existe um pedido no comitê que vai ser avaliado sexta-feira, porque eles apresentaram uma proposta de segurança que vai ser avaliado, mas com certeza o kart na modalidade que a gente conhece aí, dificilmente será autorizado porque usa o capacete comum. Mas existe uma proposta deles lá, com o uso de capacete individual, de utilização das pessoas que têm kart, isso vai estar sendo avaliado. Mas quadras e academias não podem. Na Osmar questiona quiosques do terminal que tem KNAI de mercearia. Conquistando, que estão no anexo 1. Estão no anexo 1. Então, os quiosques de alimentação, anexo 1. Agora, veja bem, nós vamos adotar este bom senso. Se você tem, na verdade, não é mercearia, o que você tem lá é venda de produtos, de alimentos, aí não vai poder funcionar. Se você for uma mercearia, né, aí você está enquadrado ali em supermercados, aí tudo bem. Mas o que a gente tem visto em algumas situações é trocar o KNAI, mas quando você chega lá a atividade é outra. Então o KNAI ele tem que representar aquilo que você vende. Não adianta você ter um KNAI e ser uma outra atividade. O princípio da aparência é que vai prevalecer neste momento. Então a pessoa vai colocar lá supermercado, mas ele não é supermercado, e coloca lá confecção, mas ele é loja de presente, não tem sentido eu adotar uma outra postura que não seja seguir a linha daquilo que está funcionando, né? Doutor Guimar, o Delney informa que o Banco Itaú não está cumprindo a lei do idoso, que está deixando os idosos na fila normal do lado de fora da agência. Delney, vou fazer essa anotação aqui e vou já comunicar a ouvidoria. Amanhã já mando uma informação para a ouvidoria nesse sentido, tá bom? Para verificar, e vou pedir uma fiscalização também para poder já fazer essa análise lá. A diretora de fiscalização está conosco aqui e ela já vai atuar. Rubens Guimarães questiona: oficina de concessionárias muda o horário de funcionamento? Não, a oficina era tida como essencial. Agora veja bem, há um alerta para as concessionárias. O que nós tivemos de denúncias aqui é que se aproveitava da oficina para poder ter a atuação comercial. Oficina é oficina, negócio de carro é outro. Então, o negócio de carro ele está com limitação de segunda a sexta-feira até às 18 horas. A oficina ela é tida como essencial, portanto não tem essa limitação.
tá? Só tomar o cuidado, porque se perceber que existe a quebra da regra, você corre o risco de uma interdição, e aí a interdição ela é total, é de todo o comércio. Eu não consigo distinguir isso, né? Doutora Guimarães, o Kevin fala que escolheram a classe de bares e restaurantes para prejudicar porque são menores. Isso é complicado. Exigem tanto, estão cumprindo as normas do OMS e não podem trabalhar. Isso não é uma verdade. Se você for falar isso, nós vamos falar então das academias, vamos falar das quadras. Então eles foram escolhidos antes para serem prejudicados? Acho que não é isso. Né? Os comércios estavam fechados no começo, acho que não é isso. Né? A decisão ela parte do motivo de tentar evitar aglomeração e de tirar o entretenimento. Né? Então veja o que está saindo fora: atividades coletivas e entretenimento. Então, porque essas são atividades de maior contaminação, de contágio. Então a única decisão que se está tomando do comitê é analisando risco de contágio, e a gente precisa eliminar um pouco neste momento, somente isso. Fábio, pizzaria, sábado e domingo, pode, drive thru? Já, isso eu respondi para o Fábio, já pode sim. A Stephanie questiona como os inquilinos vão pagar o aluguel com o proprietário sem estarem trabalhando. Eu vou responder, agora eu vou usar as academias, né? Elas têm negociado, têm buscado, e gente, isso faz parte da crise. A gente não sai de uma crise ou de uma guerra ileso. Não tem jeito, nós temos que compreender isso e abraçar isso. Né? A gente gostaria muito, o governo gostaria muito que isso não estivesse acontecendo, mas não fomos nós que criamos esse problema. Nós estamos lidando com um problema mundial. E agora é a hora de Uberlândia, em um momento de ascensão da curva, assumir uma responsabilidade mais grave, né? E que pode ficar pior. Se nós não conseguimos controlar essa curva, se a sociedade não compreender o momento, nós não precisamos ter dúvida de que vai chegar o momento, nós vamos ter que fechar tudo de novo. Não é este o desejo. Então nós estamos dando um passo antes de um fechamento. O que a gente espera agora é que todos entendam este momento e nos ajudem. E que fiquem em casa no final de semana. Que todos participem efetivamente desta mobilização de só sair se for necessário. Para que os restaurantes possam voltar a funcionar o mais rápido possível, para que os bares possam funcionar o mais rápido possível, para que as academias possam voltar a funcionar, para que a gente possa tentar salvar estas pessoas que vão passar por dificuldade também. Nós temos que entender isso. Agora, na medida em que não há uma compreensão e que não há uma colaboração coletiva, aí, infelizmente, as regras restritivas só vão aumentando. E nós vimos mundo afora, Brasil afora, situações de fechamento total e de lockdown em alguns lugares do Brasil. Nós não desejamos isso para Uberlândia. Não desejamos. Então, este foi um passo dado para evitar isso. Né? Falou-se muito na semana passada de que Uberlândia teria um lockdown. O que nós estamos dando, o exemplo que nós estamos dando é outro totalmente diferente. É de sacrificar sim uma parte da economia, mas permitir com que a gente possa continuar vivos nesse momento. Né? A Fernanda, doutora Guimarães, informa que as feiras livres, tem mais gente do que um bar. Por que não fecha as feiras? Fernanda, veja bem, feira livre ela é tida como essencial. Né? Realmente é um problema que nós estamos vivenciando, e nós temos, é a mesma coisa da pergunta que veio do supermercado. Né? Foram adotados espaçamentos entre as barracas. Se vocês foram nas feiras livres, vocês vão observar que foram adotados espaçamentos nas barracas. Agora, a gente pede também, e aí é um pedido, de que as pessoas idosas evitem as feiras livres, que os filhos vão fazer essas compras. Né? Já que é uma atividade essencial, como é o supermercado, que a gente possa compreender isso. Se lá vai ter aglomeração, só vai se for necessário. Então, lidar com essas diferenças é que nós temos lidado e temos tentado trazer um maior conforto, atendendo a essencialidade, mas também alertando. Então, lá foi adotadas as medidas de segurança. Todas as pessoas estão utilizando máscara e tem espaçamento entre as barracas. Tá? Agora, pode chegar um momento que pode fechar? Pode. Pode chegar um momento que aí até a feira livre tenha que fechar. Isso nós vamos estar monitorando e adotando as medidas com o passar do tempo. A Maracéia questiona se o PROCON fiscaliza a qualquer hora, do dia ou da noite. As equipes trabalham, nós tivemos trabalho aí o próprio pessoal do Toronto foi testemunha disso, acho que quem está aí do grupo que percebeu foi isso, que foram até as madrugadas, até 2, 3 horas da madrugada. Então a equipe é uma equipe que trabalha realmente, que está nas ruas, que está trabalhando, que está se sacrificando, que está se expondo a isso.
A gente esperava e espera que não precisasse disso, né? Mas, infelizmente, em razão do não cumprimento, a fiscalização vai continuar cumprindo o seu papel. Há uma pergunta aqui sobre ferragista. A ferragista, ela se enquadra ali em materiais de construção, então ele vai funcionar da segunda à sexta-feira até às 18 horas, das 10 às 18 horas. Tem um questionamento a respeito do termo de responsabilização, estava suspenso para o segmento de essenciais. Se daqui para frente é necessário. Todos que estão funcionando estão obrigados, isso consta inclusive da nossa recomendação. Todo funcionamento ele é obrigado a assinar o termo junto ao Ministério Público e pode então utilizar-se aí das ferramentas criadas pela CIUB, pela CDL, para facilitar a vida de vocês. Mas é pré-requisito, é requisito para que isso possa funcionar que tenha assinado esse termo, mesmo nos horários restritos aí. Tá? Com relação ao transporte público, só para entender o seguinte, a adoção que nós estamos tendo é de dar uma diferenciação entre o horário da indústria e da construção civil para o horário do comércio, a fim de que a gente possa minimizar essa situação. Vocês têm acompanhado as dificuldades com relação ao transporte, uma vez que houve a redução significativa do número de passageiros, e estamos lutando aí, que também é um setor que também passa por uma crise muito forte, ele é essencial, e nós estamos trabalhando para isso. Agora lembrem sempre o seguinte, né, para quem usa transporte, vamos deixar o transporte para quem tem que ir para o trabalho. Né? Se você vai sair para poder passear, se vai sair para poder fazer uma compra que pode ser adiada, não vá. Deixe o transporte público para quem está indo trabalhar. Vamos contribuir, assim, evitando maior aglomeração dentro do transporte público, que é um problema nacional. Carigmar Lucas Borges questiona: se os bares se propõem a tomar mais do que o protocolo, acredito que seja mais cuidado do que o protocolo da prefeitura, vocês poderiam liberar o funcionamento? Veja bem, se vocês observarem o decreto, ele fala que a qualquer momento pode mudar. Nós precisamos encontrar. O problema, até, Lucas, eu acho que nem é um problema, não são vocês, sabe? Eu volto a repetir, vocês estão abertos. Acho que a grande maioria adotou as medidas de segurança. Vários ligaram pedindo orientação. Então, veja bem, nós não podemos criminalizá-los, não é isso. Pelo contrário, eu acho que o empresário tem tentado fazer o seu papel. O problema é que abrir o comércio não é o fato de abrir, é que existe um deslocamento muito grande de pessoas para essas atividades, e isso é que está sendo impedido. O que nós não podemos permitir é que as pessoas saiam de casa para entretenimento. A questão é essa, ela é inversa. Então, para que isso possa, que a gente tenha condições de segurar isso, a gente teve que fechar o entretenimento. Então, veja que nós não fechamos o comércio de bares e restaurantes durante o dia, porque nós sabemos que as pessoas trabalham, precisam alimentar. Mas à noite, 90% da sua atividade ela é entretenimento. E aí é isso que nós não podemos permitir, porque aí existe o contato, aí existe a aglomeração, existe um contato muito maior de pessoas ali entre si, amigos que combinam que vão, e aí você tem um índice de contágio muito mais alto. Então, por essas razões é que essas medidas foram adotadas. Então, a gente pede que vocês tenham a paciência e a tolerância mesmo, a compreensão também, para que a gente possa sair disso o mais rápido possível, que se possível daqui 15 dias, ou quiçá antes, a gente possa ter condições de estar fazendo novamente liberação. Então, entendam isso, tá? O Estado, doutor Guilherme, fala que esse deslocamento é que gera emprego. Sim, e nós não temos dúvida disso, não. Nenhuma dúvida. Porque se a gente tivesse dúvida disso, se a gente não acreditasse nisso, estava tudo fechado. Essa é a verdade, né? Uberlândia, volto a repetir, talvez não estava aí, é a cidade que mais está aberta no porte de Uberlândia, né? Olhem para Belo Horizonte, que é uma capital, e veja como está lá, né? Veja o comércio, agora que eles estão começando a abrir, e nós sempre mantivemos aberto, porque nós acreditamos na força produtiva nossa, nós acreditamos nos nossos empresários. Então, mas neste momento é necessário o sacrifício desse setor, nós não temos outra opção, a gente precisa disso. Então compreendam isso, volto a repetir, olhem para os colegas de academias, os colegas de quadras esportivas, dentre outras atividades que ainda não sequer puderam funcionar, né?
Então, por favor, vamos compreender isso. Então agora é hora, chegou a hora, lamentavelmente, do sacrifício desse setor e a gente precisa contar com isso. A Juliana questiona, doutora Guimarães, se tem alguma informação sobre o retorno das escolas. Juliana, dificilmente, eu não tenho aqui, mas não vejo possibilidade de acontecer isso nos próximos 2 meses, tá? Escolas, centros de formação aí, acho muito difícil isso vir a acontecer, tá? O JZEC fala que se vocês querem que o pessoal fique em casa, por que não param de fazer asfalto novo na cidade inteira? O Jota, eu vou falar Jota que eu não gravei aqui, a atividade do município ela continua. Então, continua sendo feito o que tem que ser feito, o que se planejou a fazer para o bem-estar da sociedade. Asfalto, se estava na atribuição, ela está sendo feita, como estão sendo feitos os viadutos, a cidade não pode parar. A Rondon Pacheco está praticamente já toda iluminada com luz de LED, os bairros, as principais ruas dos bairros já começam a receber também luz de LED, ou seja, não pode parar a atividade pública, ela continua. Uma coisa não interfere absolutamente em nada no que nós estamos falando aqui. Com todo o respeito, não é isso. As pessoas precisam continuar a entender que a máquina governamental ela continua. A prioridade hoje é a saúde. E ela tem atendido. Nós abrimos o Hospital Santa Catarina, né? Tivemos a coragem de abrir um hospital inteiro público. E aí estamos agora ampliando mais 10 leitos. Essa é a sinalização de que o governo está preocupado com a saúde, que está trabalhando. Mas além disso, ele vai além disso. Além de trabalhar com a saúde, que muitos municípios só preocupam com isso, nós continuamos com as atividades que foram programadas, que foram planejadas e prometidas pelo governo. Então ele está cumprindo. Doutora Guimarães, o André Rosa lembra aqui que os salões de festa também não abriram até então. Então, olha só, a parte de turismo. Então, olha só, empresas aéreas, empresas de viagem, empresas de turismo, salões de festas, shows. Então veja, as pessoas que mexem com shows, os funcionários, todos estão fechados há 90 dias. Então nós temos que compreender, neste momento vocês estão entrando em mais um grupo que está aí, né? Mas um espaço de tempo muito menor. Eu acho que isso também a gente gostaria da compreensão de cada um e da colaboração neste momento. Vamos sair disso juntos, todos nós juntos, né? Precisamos dar as mãos aí. Algumas dúvidas ainda, doutora Guimarães, quanto à sorveteria, lanchonete, pastelaria aos finais de semana. Como é que pode ser o funcionamento a partir das 18? Só delivery. Então, veja bem, final de semana não tem. Sexta-feira, vamos colocar o seguinte, de sexta-feira, das 18 horas em diante, nós não temos nenhum funcionamento em Uberlândia que não seja a essencialidade. Então, sorveteria, espetinhos, todos não podem funcionar. Pode o delivery? Pode. Então eu posso pedir um sorvete, pedir para me entregar para mim? Sem problema nenhum. Posso pedir um açaí para entregar? Posso pedir. Posso pedir um espetinho? Pode pedir. O que não pode ter é o atendimento de balcão. Isso não é possível. O que nós não podemos ter é o atendimento ali no espaço do estabelecimento. Isso é que não é possível, né? Então aqui acho que eu respondo também a pergunta do Valdenir com relação ao espetinho, né? Tá? Como eu disse, as distribuidoras devem funcionar apenas, então somente até as 18 horas, é outra pergunta que se tem aqui, né? Somente até as 18 horas. A Michele fala de fechar o comércio novamente. A gente espera que não precise disso, sabe, Michele? Nós estamos tentando evitar isso. O passo dado agora foi para evitar o fechamento completo. Se necessário for, não tenha dúvida, o governo não vai deixar com que a gente tenha aí números de mortes muito altas, né? Um número muito alto. Então, se necessário fosse perceber, se o comitê perceber isso, obviamente que o fechamento ele virá. Por isso que nós estamos pedindo, né? Quase que implorando, ou até implorando, ou todos nós vamos ser fiscais nesse momento e vamos ser conscientizadores de que é hora de parar, é hora de ficar em casa, mais do que nunca. Ou, infelizmente, nós vamos chegar no momento em que é preciso o fechamento total. Nós não queremos isso, né? Então, por favor, compreendem e nos ajudem nisso, né? Conscientizando os parentes, os amigos,
denunciando. Doutor Igmar, o Cristiano questiona se a fiscalização vai ficar só no centrão ou vai atuar nos bairros periféricos. Que geral aqui na favela também tem medo e não quer morrer. Olha, nós fomos para os bairros várias vezes, mas é bem verdade, Geraldo, né? Que Cristiano, que nesses últimos 10 dias a nossa força de concentração acabou ficando no centro da cidade, né? Agora, e essa mudança vai nos permitir isso, porque com o fechamento eu tenho um número menor de fiscalização a ser feito. Veja que a gente tinha aquela situação de revezamento. Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Nós vamos estar com a equipe muito menor no centro, onde tinha uma aglomeração muito grande, e vamos estar nos bairros. Não tenho dúvida disso, e você vai ver a presença e vai poder acompanhar no Instagram do PROCON a presença da fiscalização nos bairros. Pode acompanhar que você vai ter a sua resposta. Tá? E começa especialmente a partir de sexta-feira. Então, sexta, sábado, domingo, Uberlândia vai estar com fiscalização em vários pontos da cidade. Tá? Não tenha dúvida disso. Burguês está falando que a prefeitura acabou de informar que esse carnaval somente a partir de segunda, se isso procede. Acabei de entrar no Facebook da prefeitura e não consta aqui que a nova deliberação começa a valer a partir dessa quinta-feira 4. Não procede, não tem isso. É a partir de amanhã, e a partir de amanhã a fiscalização vai estar adotando todas as medidas. Né? Um pedido de esclarecimento sobre o termo de responsabilidade, o local que a pessoa pode conseguir. Veja bem, o termo de responsabilidade, a maneira mais prática é vocês entrarem no site da ACIUB, aciub.com.br, acho que confirma, acho que é .com mesmo. É isso mesmo, dá uma confirmada aí só para a gente poder informar. Lá tem o termo de responsabilidade, vocês podem enviar para eles, que eles também fazem um protocolo. Mas se você quiser, você pode fazer o protocolo também diretamente no Ministério Público, tá? Então fiquem à vontade. Mas o melhor caminho aí é utilizar a CIUB, já que eles se dispuseram a fazer isso a fim de facilitar a vida de todo mundo. O site é aciub.org.br. Então é aciub.org.br. Coloca aí para vai ter que desafixar e colocar aí. Né? A Júlia, doutora Guimar, falou assim, para a gente parar de selecionar o que a gente lê e que ela quer saber como elas vão pagar as contas. Júnia, eu não tenho essa resposta para você. Acho que essa não é uma pergunta que nos cabe responder. Nós estamos diante de um momento de crise, de guerra praticamente. Né? E infelizmente você vai ter que buscar soluções, buscar negociações, como muitos dos empresários que estão fechados estão buscando, como muitos dos desempregados estão buscando, né? Como vários locadores estão contribuindo, vários locatários estão precisando. Isso é um momento de crise, né? Nós não estamos selecionando, são várias perguntas. Mas entenda isso, infelizmente eu não tenho essa resposta. Agora, isso permitir o funcionamento e um aumento absurdo de mortes, entre a economia e a saúde, nós vamos salvar vidas. Não tenho dúvida disso. Hoje nós estamos buscando salvar vidas e economia. Hoje o que o município está fazendo, com muito louvor, é salvar vidas e economia. Agora, você não salva 100%. Você sabe disso. Então nós estamos tentando dar a maior condição possível. Até hoje, bares e restaurantes puderam funcionar e continuar as suas atividades. É bem verdade que num fluxo muito menor. A gente sabe disso também. Né? Eu conheço essas realidades, mas funcionaram. Ao contrário de outras atividades que não funcionaram. Então agora a gente precisa dessa contribuição. É isso que nós temos hoje, e é um momento de crise e um momento que a gente tem que fechar. Nós não temos outra opção. Alguns questionamentos sobre taxas públicas, CEMIG e DEMAI. Nós estamos com 4 minutos, estão me avisando aqui. Nós vamos voltar a falar nesse assunto na terça-feira. Eu não sei qual que é o questionamento com relação ao CEMIG e DEMAI. Se vai ser isentado? CEMIG não existe isenção. Tá? É uma questão do Estado. Não existe essa isenção. O que vai acontecer é que sua conta vai reduzir, uma vez que você não está utilizando, né? Mas isenção não existe. Né? Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final, faltam 3 minutos, é isso? Então, eu queria sempre alertar o seguinte: o remédio ele é amargo. A gente tem
tem usado muito essas frases, né, de medicina misturada, mas é um pouco disso para entender. Nós sabemos de que é muito difícil, nós sabemos das dificuldades, mas foi necessário e é necessário tomar essas atitudes. A gente espera a compreensão, a colaboração de todos, nós vamos juntos. Lembra o seguinte, que às vezes ele está longe de nós. Hoje eu fiquei sabendo que uma grande amiga minha está com o Covid, né? E aí cada dia mais a gente vai ter notícias de pessoas mais próximas de nós, até entrar dentro da nossa casa. O que nós não queremos é isso, né? É que pessoas nossas, entes nossos, venham a perder vidas, venham a sofrer com essa infecção. Então que isso seja maior do que toda a perda econômica, que isso seja maior que toda a chateação, toda a revolta que a gente possa ter neste momento. Que a gente possa amanhã acordar cientes do seguinte: eu tenho um grande desafio de vencer 15 dias aí dentro dessa nova realidade. Para que a gente possa, daqui 15 dias, estarmos todos vivos, estarmos ainda em condições de recuperar e de recuperar a economia, tá? E queira Deus que daqui 15 dias a gente tenha efetivamente condições de reabrir e de continuar a nossa caminhada. Ficaram muitas perguntas sem responder aqui. Amanhã tem uma live diferenciada, que é a live que vai falar sobre o poder de polícia do PROCON, com o Dr. Pedro e o Dr. Gustavo, às 18 horas. Mas terça-feira a gente volta com esse tema, sem nenhum outro assunto. Vamos falar dos impactos e como é que foi desde amanhã até terça-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu queria aqui já agradecer a participação de todos os fiscais que vão estar muito empenhados, e da própria Polícia Militar e do Ministério Público, que vão estar muito empenhados a partir de amanhã na construção dessa nova realidade de Uberlândia. Um abraço a todos.